que estamos aqui retornando mais uma vez para que possamos refletir na noite de hoje, já, né, com esse início, trazendo para nós aquilo que nós vamos conversar e que diz respeito ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos abranger o item 6 e o item 7, que vai falar exatamente sobre a afabilidade, sobre a doçura e a paciência. São virtudes que estão intimamente ligadas. E elas fazem parte do capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E essa brandura que a página inicial fala, que devemos ser pessoas dóceis, tranquilos, é que vão nos trazer o equilíbrio necessário no nosso dia a dia, porque estamos nos reportando a nossa vida diária, trazendo a mensagem do Evangelho para que ela possa ficar alicerçada em nós e que possamos fazer dela, no nosso dia a dia, em cada momento, a nossa vivência, o nosso próprio exemplo, através dessas mensagens e ensinamentos que nos chegam. E quando nós olhamos com esse olhar, apesar de, né, a gente bota reticências, apesar de, mas é esse olhar de otimismo, de confiança, esse apesar de o mundo está um caos, né? Aí a gente olha em volta, o mundo, nossa, o mundo está um caos. Mas nós também ouvimos falar e sabemos que estamos no auge da nossa transição planetária. E nós não chegamos aqui por acaso, nós sabíamos, embora não nos recordemos, que queríamos estar aqui e estaríamos vivenciando esses momentos que, apesar de aparecerem, né, aflitivos, conturbados, mas, vírgula, necessários para o nosso crescimento, aprimoramento moral, espiritual, para que possamos vivenciar essa alegria, porque as bem-aventuranças felizes, alegres são aqueles que, aí aqui são brandos, quer dizer, conseguem serem mansos, se manterem, apesar das adversidades, apesar da turbulência que por hora nos envolve, seja no coletivo ou no individual, mas esse, apesar de, porque quando a gente coloca apesar de, nós entendemos que isto tudo é necessário. Né? E quando nós entendemos, compreendemos esse olhar que vai bem mais adiante, esse olhar que faz com que a nossa visão seja diferente de outros tantos que permanecem aí desanimados, entristecidos, sem esperança. E isso faz com que a pessoa vá mergulhando, né, num processo em que ela, muitas das vezes, né, não consegue mais sair e ver o mundo tudo uma escuridão, e a verdade não é. Porque quanto mais as tempestades elas surgem, a bonança se torna mais próxima. Né? E é com esse olhar de esperança, de confiança, desse entendimento que sabemos que tudo que acontece no momento é com a permissão do Criador e tem a sua razão de ser, e é para o nosso despertar dessa consciência é que nós vamos chegar nesse momento aqui, de refletirmos, e a página inicial já nos permeou sobre esse caminho, sobre a afabilidade, a doçura e a paciência.
elas estão intrinsecamente ligadas, né? Quando a gente fala de virtudes, elas não são estanques. Porém, nós temos que fazer esse nosso trabalho interno e vamos devagar, né? A cada virtude alicerçada em nós, em que nós temos a convicção mesmo, ou melhor, a certeza, que é mais que a convicção, que eu já consigo vivenciar essa virtude, já transborda em mim, aí eu vou passando para buscar a próxima, e assim nós vamos, na nossa caminhada, fazendo esse grande trabalho interior, que não é com o outro, a questão é conosco, para que possamos nos tornarmos assim, afáveis. Essa afabilidade, ela quer dizer o quê? Que são pessoas amáveis, pessoas gentis. A doçura são aquelas pessoas meigas, ternas. E a paciência está intimamente ligada, porque não né? Porque nada é via de regra, e tudo é uma questão interna, mas geralmente a pessoa que é paciente, ela tem essa doçura, essa ternura, ela é afável, ela é calma, tranquila, e por isso que vai culminar nesta paciência. Mas, né, sabemos que todas as regras têm as suas exceções. Mas tudo isso faz com que nós possamos ter nesse exercício diário, para cada situação que nos chega, exemplificarmos e trabalharmos essas virtudes que fazem parte de todo ser e que elas se encontram em nós, latentes ali, precisando, né, de uma motivação interna, ou seja, se eu estou aqui e eu preciso ser melhor, então vamos acionar essas virtudes que estão em mim e que eu preciso trabalhar mais, exemplificá-las mais, vivenciá-las mais, né? E quando nós falamos de sermos afáveis, dóceis, de sermos também pacientes, ser paciente é aquela virtude que faz com que nós possamos ter um controle emocional. A paciência nos traz o equilíbrio interno, esse equilíbrio não só físico, né, das emoções, mas esse equilíbrio em que nos traz essa ciência da paz, porque paciência é uma ciência da paz, de eu pacificar o meu interior, calma, pacificar as minhas emoções, porque as emoções é quando eu transbordo e vou para a ação, e os meus sentimentos, que são algo interno. E eu vou trabalhando tudo isso para que isso possa resultar num exemplo, né, no meu cotidiano, desde que amanheço, quando eu levanto, se algo aconteceu, ocorreu no dia anterior, e hoje eu já acordei, mas não acordei muito bem, mas eu tenho que, em primeiro lugar, né, depois da oração, da nossa meditação, que isso é importante, me harmonizar interiormente, para que eu possa me preparar para aquele dia e eu trazer, já que estamos falando dela, trazer essa doçura, essa gentileza para aquele dia que se inicia. E a paciência também, para que eu possa melhor exercitar aquilo que eu preciso para me tornar um ser melhor, né, a partir de mim mesmo, exercitando e fazendo todo esse trabalho, que começa logo quando eu amanheço e eu ainda trouxe algo que não ficou legal de ontem, não trabalhei, aquele sentimento, ficou uma vivência minha daquele dia anterior, mas eu tenho que parar, né? Aí vem, né? A prece, a harmonização, e isso tudo faz parte de um exercício diário, porque se nós temos algo que fazem parte do nosso hábito, do nosso dia a dia, do amanhecer, do escovar o dente, das coisas primárias,
E se nós percebermos que esse dinamismo que faz parte do nosso interior, ele é necessário para essa construção de um ser melhor que eu estou me propondo, que nós estamos nos propondo, então eu tenho que tornar isso um hábito, né? Mas com paciência, com calma. Hoje eu me esqueci, mas amanhã, sabe, eu não vou esquecer de me harmonizar, eu fiz a prece, mas eu estou atrasada, eu faço aquela prece corrida. Então, tudo tem o seu tempo. Então, nós temos que buscar, né, esse momento que ele tem que ser não, tá, uma obrigação, mas sim um momento de prazer e, acima de tudo, um momento que está me ajudando a me modificar. Então, eu vou instalar esse hábito. É o hábito da prece com calma, com tranquilidade. É o hábito da meditação ou da harmonização, que eu preciso alguns minutos. Então, eu tenho que acordar mais cedo, porque eu tenho aqueles horários que eu tenho que sair para as minhas tarefas, para o meu trabalho, para onde é o que, para os meus estudos, para onde eu for. Então, eu vou colocar na minha agenda interior, quer dizer, do meu pensamento, que eu tenho que começar mais cedo, né, o meu dia, para que eu possa colocar esses momentos que vão me ajudar, porque quando eu estou harmonizada, quando eu começo as minhas atividades e buscando esse equilíbrio, tudo que há de vir durante aquele dia, eu vou buscar ser afável, doce, paciente. Lógico que cada um tem o seu modo de ser. As pessoas têm uma entonação de voz que são mais altas, outras têm uma voz um pouco mais delicada, mais, né, que fala com mais calma, mais baixa, mas não importa o tom, claro, ninguém vai gritar, mas com o seu tom de voz, às vezes que ele é mais veemente, incisivo, mas mesmo assim eu posso ser dócil, terna, afável, porque é com a maneira com que eu falo, são as palavras que eu vou escolher para lidar com as diversas situações e com quem eu estou falando, né? E quando, logo no início desse item 6 do Evangelho, que fala sobre a afabilidade e a doçura, ela vem trazendo para nós, e aqui essa mensagem, que é de Lázaro, ele traz para nós, complementando que tudo isso que nós estamos aqui refletindo, ele começa com a benevolência, porque ela abrange esse estado da alma, né? Essa virtude que eu estou agora trabalhando. Então, Lázaro diz para nós o seguinte: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são a forma de manifestar-se. Então, a pessoa dócil, gentil, calma, ela é fruto dessa benevolência. A benevolência é um estado de bondade, de eu estar sempre querendo o bem, realizando o bem com aquele ânimo para com os seus semelhantes. Aqui eu até vou ampliar para com todo o ser vivo que nós estamos dentro, né, de um planeta em que tudo que está à nossa volta, com esse nosso olhar, é um ser vivo. Então, tanto faz o animal, né, como o vegetal, daquele ter cuidado, e aí entra essa gentileza, essa doçura de cuidar da planta, da flor, do animal e do próximo, que aí ele fala do fruto do amor ao próximo. Porque nós sabemos que, quando nós falamos de amar a Deus, nós estamos já dizendo que nós amamos a tudo aquilo que está na natureza. Porque Deus está em tudo. Então, se Ele está em tudo, tudo faz parte deste amor que eu preciso realizar, que eu preciso vivenciar, através do respeito para com o outro,
E quando ele fala que essa benevolência, esse bem-querer, essa bondade, ela está trazendo para nós que nós devemos, né, ter um olhar mais sensível, um olhar que não seja de crítica, de não julgar para com aquele outro que está aqui à nossa frente, que é esse próximo que nós estamos falando, e temos o próximo mais próximo, que nós sempre fazemos questão de colocar, que são aqueles que compartilham conosco as quatro paredes. São aqueles que estão dentro do nosso lar e que comungam conosco esse caminhar, cada um com a sua individualidade, cada um buscando se aprimorar da sua forma, e aí também vai entrar essa ternura, essa docilidade de entender e de saber como falar quando o comportamento do outro me agride por conta que ele não chegou ainda na compreensão que eu já conquistei, que ele não tem a visão que eu já tenho, mas que também, se eu der uma olhadinha assim, um pouquinho de lado, eu vi que eu também, hoje, eu estou melhor que ontem, e eu construí essa caminhada. Então, como chegar até o outro, entendendo que cada um está no seu momento, mas que nós sabemos que quando nós vivemos em família, nós não devemos ser omissos, mas, né, devemos buscar sermos ternos. É a maneira como, de novo, né? É a maneira como eu me coloco, são as palavras que eu vou utilizar para não ferir o outro, ou seja, essa benevolência. A bondade que eu tenho de querer com o outro, eu vou ter que medir. Peraí, como é que eu vou falar? De que maneira eu vou me colocar para que, né, esse outro, tá, que esteja aqui dentro, que convive comigo, e tem o outro também que convive comigo lá fora, né, na minha vida de relação em sociedade, na minha vida profissional e em tudo que eu estou nesta vida de relação, eu me chamo para mim. Como? Qual é a melhor maneira de eu buscar e conter um pouco, porque às vezes nós ficamos ansiosos, né? Que aquilo faz tanto bem para mim, que eu me encontrei, que hoje eu sou uma pessoa melhor, a gente fica analisando, ainda tem um longo caminho a conquistar, mas hoje eu sou melhor, então eu quero que o outro, porque eu amo tanto o outro, né? Essa benevolência, eu quero tão bem o outro, mas mesmo assim, nós precisamos saber como agir. Como chegar, como tocar e sensibilizar o outro sem magoá-lo, sem humilhá-lo, sem feri-lo. Às vezes ele também não quer ouvir, então esse não é o momento, eu tenho que saber silenciar. Olha quantas questões estão dentro desta ternura, dessa afabilidade, dessa doçura, porque isso é um trabalho interno. Se eu sou essa pessoa mais doce, então tá bom, e nesse momento não é hora de conversarmos. Até de medir o tom de voz, tá? Porque eu posso ser incisiva. Vamos lembrar, né, de Jesus, quando ele, na sua caminhada, quantas das vezes ele foi incisivo, veemente, mas nunca lhe faltou o amor, né? A caridade para com todos que estavam à sua volta, porque ele entendia o outro. Então, ele tinha que ser firme, mas doce, terno. Mas será que eu consigo, né, conciliar isso? Claro que conseguimos. A questão é que eu tenho que acreditar em mim. Claro que eu consigo. Mas eu não sei fazer isso, eu não sei falar assim, doce, melosa. Ninguém está dizendo que você vai falar meloso, porque cada um tem o seu jeito. Mas você pode buscar essa transformação, sim, claro. Nós podemos, lembrando da palavra de Jesus, que está lá na conversa que ele teve lá com Tiago, está lá no Evangelho de João, que ele disse para nós: vocês podem fazer
as obras que eu faço e podeis fazer muito mais. Então, ele está dizendo que nós temos essa capacidade. Eu tenho essa condição. Então, esse negócio de dizer, eu não sou assim, não vou conseguir, essa palavra de falar eu não vou conseguir, você está criando uma realidade para você, é um não que você está afirmando para você mesmo. Então, na verdade, até isso nós temos que estarmos atentos, né? Ai, como tudo isso é difícil. Não, tudo isso é desafiador. A gente troca as palavras, porque palavra, e nós bem sabemos, tem força, né? Então, quando nós falamos, né, que isto é difícil, já estou colocando um peso. Mas essa situação, esse trabalho que eu tenho que fazer em mim para ser uma pessoa mais dócil, falar com mais calma, é desafiador. Mas eu estou aqui para aceitar os desafios. E assim nós vamos mudando essa maneira de sermos para conosco próprio, de sabe? Porque essa palavra tem forças, e se nós somos co-criadores, eu posso co-criar uma outra realidade, uma realidade melhor, do bem, de eu ser uma pessoa melhor e estar me propondo a realizar o bem para com todos aqueles que estão também à minha volta, através desse trabalho. Então, quando Lázaro chama a atenção para a gente, ele está dizendo tudo isso, olha, sabe? Busquem isso dentro de você. Mas aí nós vamos, né? Porque a mensagem inicial, ela exatamente falou isso. Nesse próprio item 6, tem uma partezinha ali do Evangelho que ele fala assim, olha, mas não basta que dos lábios jorrem leite e mel se o coração não está associado. Então, ele está falando que eu vou trabalhar essa ternura, essa doçura dentro de mim, mas ela tem que ser, né? Ela precisa ser sincera, ela precisa ser verdadeira, porque senão eu acabo sendo uma pessoa só de aparências, né? Como a gente vê aqui em imagem, está todo mundo ali sorrindo, alegre, mas será que dentro do seu interior eles estão realmente vivenciando aquilo que eles estão mostrando? Mas questão do outro. Agora a gente está falando da gente, né? Então não basta, aí eu olho para mim assim, eu tenho que ser realmente aquilo que eu estou me propondo a ser. Então não basta eu ser tão amável, falar tão, né, delicadamente, e a outra pessoa ficar tão envolvida, nossa, que pessoa maravilhosa, né? Que usa de tanta gentileza, de tanta cordialidade, como sabe, né, envolver a nós, mas, tá? Aquilo não, né? Ela não é tão sincera assim. Ela está fazendo só, né, um teatro, né, para mostrar para o outro, porque aí é a questão, né, do ego. Aí eu estou ouvindo, os outros estão me elogiando, né, a questão do orgulho, né, tá? E aí aquilo vai crescendo em mim, e isso me satisfaz, me faz bem. Mas quando eu saio daquele ambiente ali, seja do trabalho, seja da casa espírita, onde que eu estiver, que eu estou me mostrando uma pessoa, mas que realmente não condiz com aquilo que eu trago ainda dentro do meu coração, quando eu chego dentro de casa, eu mostro quem realmente eu sou, né? Então, o que está me levando a ser uma pessoa que eu tenho tanta, né, tanta cordialidade, tenho tanta doçura com o outro, me mantenho calma, tranquilo com o outro que está fora ali, né, da minha convivência diária dentro, né, do meu ambiente familiar, e depois eu me mostro totalmente diferente. O que é isso que acontece? Por que eu não tenho a mesma tranquilidade, paciência dentro da minha casa, como eu tenho com aqueles outros tantos? E eu me mostro diferente. O que está me fazendo ser assim? Então, são questões que aí nós temos que olhar para dentro, para isso, daí, né? Realmente não está errado. Será que é o meu orgulho, né, que está fazendo com que eu, né, sabe, coloque essa máscara? Ou, né, tem outras tantas pessoas que, na verdade, elas têm até ciência do que elas estão se mostrando,
mas no fundo, lá dentro, elas são totalmente outras, elas querem, né, fazer só, né, elas querem viver e conviver só de um mundo de aparências. Mas lá dentro de você, dentro daquela pessoa, ela é uma pessoa que a atitude dela, né, não condiz com o que ela traz dentro de si. E por que ela traz ainda aquilo dentro de si? Às vezes a revolta, a rebeldia, tá? A tirania. E aí, né, e ela se mostra uma coisa e ela é outra. O que é essa pessoa? O que tem dentro dela que ela se compraz em aparecer uma pessoa, mas no fundo ainda ela é outra? O que eu preciso trabalhar? E aí vê que a questão, né, dessa tirania, às vezes do orgulho, o ego exacerbado e outras tantas questões que ela traz dentro de si e que ela não condiz com o que ela fala, ou às vezes com o que ela faz, né? Porque muitas das vezes tem aquela passagem no Evangelho que diz que a boca fala do que o coração transborda. A maioria das vezes, mas nem sempre. Porque se nós formos pegando todas essas passagens de Jesus, quando ele diz, mas tem aqueles sepulcros caiados, né? Brancos por fora e por dentro estão todos apodrecidos, né? Ou então lembrarmos, né, daqueles cuidado, né, com esses que se dizem profetas, que eles, né, se vestem com uma capa, né, de ovelha, mas são lobos. Então, todas esses ensinamentos estão chamando a atenção. Quer dizer, cuidado, né? Ou seja, olha para dentro de você, né? A gente também tem que ir para o outro para que a gente não possa, a gente não se permita ser enganado, manipulado pelo outro. Mas eu também tenho que ter esse olhar para mim, e isso em primeiro lugar, o que acontece dentro de mim que eu não consigo, né, ficar fazendo essa associação. Eu sou uma pessoa só, eu devo ser uma pessoa só. Eu não devo mostrar uma coisa e ser outra, porque isso não é bom para mim, né? E fora o que eu vou fazer, né, para o outro, o engano que eu estou fazendo para o outro, mas o maior engano é para mim mesmo. Então, não basta que eu seja essa pessoa e que eu não trabalhe os meus sentimentos dentro de mim. Então, eu preciso trabalhar essa mansuetude com os meus sentimentos, que eu ainda tenho de rebeldia, de revolta, e às vezes outros tantos que vão até mais além, né? De serem tiranos, que tem que fazer o que eu quero, é o que eu faço, é o que eu falo, isso é que é o melhor, eu é que tenho a razão, sabe? E aquilo vai crescendo. Mas quando eu estou em um outro momento, eu me mostro uma pessoa diferente. Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Por que eu não consigo fazer essa dinâmica e associar, né, dentro de mim? O que eu preciso cultivar para que não haja essa discordância entre, né, a minha maneira de ser, de me mostrar e aquilo que eu trago dentro de mim. Então, eu tenho que parar, por isso que a doutrina traz para nós, e Joana e Emmanuel, e o próprio Livro dos Espíritos com Santo Agostinho, que o autoconhecimento ele é primordial, ele é fundamental. Se eu não estiver buscando esse olhar para dentro de mim, o que está me fazendo me levar a isso, o que está fazendo de falta de confiança, de esperança, de fé, o que está acontecendo dentro de mim que me faz essa pessoa revoltada, mas que eu quero mostrar ser uma outra que eu não sou. Né? Aí isso faz com que eu pare para me analisar, mas com que? Com essa calma que eu tenho que ter para comigo mesmo. Porque quando a gente fala assim, aliás, nós falamos, ou seja, nós trazemos o que Jesus diz para nós. Olha, ama o próximo como a ti mesmo. Então, a questão é ti mesmo, sou eu. Como é que eu vou amar o outro, entender o outro, ser branda com o outro? Né? Ter paciência com o outro se eu não tenho para comigo. Então, o negócio é comigo, é contigo mesmo. Então, eu vou ter essa paciência, essa calma, essa
tranquilidade de ver o que está acontecendo comigo aqui, né, tá? Quando eu me proponho a isso, se eu quero ser, né, uma pessoa melhor, de bem. Agora, tem aqueles outros que não se propõem a isso, querem, né, continuarem a serem manipuladores, ou seja, aparentar uma coisa e sentirem, e depois que você tem esse domínio, fazer outra coisa totalmente diferente daquilo em que você fala, né? E que a gente também a gente chama aqui e traz para nós, porque nós temos que ficarmos atentos para que a gente não fique assim embevecido com alguém que chega, com alguém que fala, com alguém que se mostra, fala, nossa, e você deposita toda aquela sua expectativa no outro, né? A nossa expectativa, né? A gente tem que colocar no Cristo, né? Então, não tem que colocar expectativa, eu não devo colocar expectativa em ninguém, porque aí depois você, mais à frente, descobre que o outro não era aquilo que ele era. Ele me enganou, ele manipulou, aí a pessoa fica magoada, tem pessoas que ficam desgostosas, tem outras que ficam desacreditadas e não acreditam mais em ninguém. Com certeza, né? A gente conhece pessoas, né, assim, a gente já lidou com situações assim. E aí eu falei assim, não acredito. Como que você não acredita mais em ninguém? Não, não pode ser assim. Porque você acabou, mas olha só o que o outro, né, a outra pessoa, ela conseguiu me ludibriar. Pois é. Então, nós temos que sermos mais atentos. E a doutrina traz tudo isso para nós. Quando Emmanuel nos diz, na sua lição da Fonte Viva, do olhai, tá? Que ele fala assim, que antes de vigiar e orar é o olhar, ele está mostrando para nós que nós devemos aprender a olhar, em primeiro lugar, para dentro de nós, internamente, depois o olhar o que está à nossa volta, olha, tá? E aprende a ouvir mais a si mesmo. Olha a questão do a ti mesmo, né? Aprende a ouvir mais a si mesmo. Então, será que isso é ou não é? Tá? E você vai silenciando e fazendo as suas próprias escolhas sem se deixar envolver ou se levar pelo outro. E por isso que é essa parte que diz, né, tá? Para eu não ficar desencantada com ninguém, né? Porque a atitude do outro me levou, porque ele mostrava ser uma coisa que ele não era. Mas, e também eu ter esse olhar para mim, eu ter cuidado, peraí, né? Isso não está bem associado. E eu vou trazendo e fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de me olhar por dentro, de buscar, né, essa associação para que eu possa, cada vez mais, né, me conhecer e acessar, é isso que eu me proponho. Então, eu devo ser essa pessoa quando chegar o outro, que ele me traga uma situação para que a outra pessoa que tanto precise de mim, numa tarefa em que eu estiver, ele possa confiar tanto, né, em mim, que ele pode se abrir. Ele vem, se abre, conta todas as dificuldades que tem. E eu não vou criar, né, ali nenhum julgamento, mas eu só vou ouvir e vou tratá-lo, responder, seja o que eu tiver que realizar, seja qual for a minha ação, a minha atitude, mas sempre dessa maneira, né? com ternura, sempre olhando para o outro, já que nós temos essa compreensão que todos nós somos espíritos imortais, individualidade, que temos uma bagagem, limites para entendermos que cada um está num processo evolutivo, e já que eu tenho tudo isso, eu sei tudo isso, o que eu posso fazer, né, com tudo isso que eu sei nessa hora, quando, né, chega algum conflito, alguma aflição, e que eu tenha que lidar. Então, como é que eu vou, né, agir? Então, esse convite que o Evangelho está fazendo para nós. Porque nós sabemos, né,
que, através desse trabalho, das virtudes em nós, isso tudo não é estanque. Ah, hoje eu tenho que ser terno, amanhã eu tenho que ser doce, aí depois eu tenho que ser calmo, tranquilo e paciente. Não, tudo está intimamente ligado, nada é estanque. E à medida que, como nós falamos no início, à medida que eu vou trabalhando isso dentro de mim, isso vai se tornando, em essência, vai se tornando natural, tá? É aquela coisa que a gente fala, a prática da caridade é diferente de eu ser caridoso. Aí eu vou praticar caridade. Hoje eu tenho que sair para distribuir quentinhas para a população de rua necessitada. Ah, hoje eu contribuir porque, né, aqueles nossos irmãos que, né, lá daqueles acontecidos lá em Petrópolis, e nós estamos juntando para doar roupas, mantimento, tananá. Isso, né? Estamos chamados, vou fazer, mas isso não. A caridade, a prática da caridade, ela não tem data marcada, né? Tá? A qualquer momento eu realizo isso no meu dia a dia. Então, isso se torna essência quando eu me torno caridosa. Lógico que quando tem, né, esses flagelos assim coletivos que nos comovem, nós estamos sempre dispostos a ajudar, mas o ser caridoso está na essência. É assim, é coisa natural. Eu acordei, eu saí, eu me deparei com qualquer situação na rua, e eu agi naturalmente. Ninguém está aí, eu tenho que fazer isso. Não, aquilo foi natural, faz parte da minha ação natural. Então, isso já foi uma virtude que eu já associei em mim. E vem, né? Isso tudo está intimamente ligado à paciência. A paciência, que quando nós falamos assim, eu perdi a paciência, na verdade, né? Essa paciência, ela não estava ali tão alicerçada dentro de nós como nós imaginávamos. A paciência é uma virtude desafiadora, e temos que trabalharmos intimamente para conquistá-la. E vem nos dizer que a paciência nos ajuda a aceitar as dificuldades e os obstáculos da vida e a superá-los com coragem. Então, sermos pacientes é isso, é buscar entender e compreender o outro ou a situação. Ser paciente é você estar lidando o tempo todo com o tempo, é redundante, mas é. Ser paciente é você dar tempo ao tempo. É saber que as coisas não são e não vão acontecer na hora que nós queremos, né? Mas sim na hora em que ela tiver que acontecer, porque vai existir um espaço de tempo para o amadurecimento, para que tal situação ocorra, para que aquilo que eu tanto concretizei se realize. Às vezes, nós estamos buscando buscando uma realização em nossa vida, e eu queria tanto, né, me esforço para conseguir um determinado cargo dentro da minha vida profissional, ele não vem, e a pessoa fica desampotada, porque eu me esforcei tanto. Mas, se a gente pensar assim, bom, se não veio, é porque não era para ser, por algum motivo, não importa, né? E aí, mais à frente, vai ocorrer que vai vir coisa bem melhor. Esse tempo, mais à frente, mas de nós termos, de novo, né, esse olhar, né, tá? Ter esse olhar, né, que se não aconteceu, é porque não tinha que acontecer, tá? Há algo melhor que isso, é manter a nossa fé, o nosso ânimo, né? É manter também a nossa confiança e sempre essa esperança, esse otimismo, né? Que amanhã sempre será melhor. Então, se não ocorreu agora, porque não tinha que ser. Tudo bem, vamos em frente e a gente segue, sem ficar ali se lamuriando, se lamentando, porque
tudo tem seu tempo. Eu acho que a melhor imagem que a gente poderia ter mesmo é da lagarta que se transforma em borboleta e todo o processo dela, que somos nós, né? Que ela começa, a lagarta ela se rasteja, ela tem um tempo ali que é necessário para ela, aí depois ela vai, sabe, passar por um outro momento interno, aí somos nossa caminhada nesse processo, né, evolutivo do ser, nós estamos caminhando, rastejamos, esse tem aspa, né, acaba sendo uma metáfora, mas a gente está ali, né, caminhando dentro das nossas perfeições, imperfeições, a gente cai, se levanta, mas chega um momento que tem aquele despertar, preciso me modificar, é o momento da gente fazer esse trabalho interno. É quando ela está lá no casulo, e nós temos o nosso casulo também, e que estamos sempre fazendo esse trabalho interno, que é essa nossa caminhada, para que mais à frente a gente possa realmente levantar essas asas, né? Essas asas da espiritualidade, dessa consciência, e ascender, né? E voar. Esse voar é crescer, evoluir, ascender, para que eu possa cada vez mais me tornar uma pessoa melhor. Mas para isso é necessário trabalhar essa paciência, que tudo tem o seu tempo de amadurecer, da conquista, que tem tempo, né, que a gente pega e fraqueja mesmo, mas depois eu me levanto, porque eu me estou envolvida pelo ânimo, e continuo. Mas não me rebelo, não me revolto, e tem que trabalhar essa ansiedade, porque tudo tem seu tempo. Tá. É assim que a paciência faz com que nós possamos aceitar as dificuldades, porque essas dificuldades eu aprendo a ver como lições ou ensinamentos, e que ela está me chamando a atenção, que eu tenho que mudar em alguma coisa. A dificuldade vem, às vezes, para mostrar para mim mesma, quer dizer, já que eu estou falando da paciência, você é tolerante, é paciente mesmo? Então tá bom, né? Então vamos vir as provas do nosso dia a dia para testar a sua paciência, que eu acho que eu já conquistei, a sua tolerância para, né, com a vida e os próprios obstáculos da vida, que eles vêm, aquelas pedras no caminho, que, de alguma forma, eu devo ter colocado. Então, esses obstáculos vêm para fortalecer mais o que? A minha perseverança, a minha coragem, o meu ânimo, para que eu possa continuar. Supera os obstáculos da vida, vai em frente, com essa coragem. Olha quanta coisa a paciência me traz e que às vezes não nos damos conta. Então, ser paciente é fazer esse trabalho interno que está ligado, né? A eu ser tranquila, calma, buscar essa harmonia interior, o equilíbrio, que muitas das vezes as pessoas devem estar pensando agora, assim, nossa, mas nesse mundo, né, com tanta turbulência, como se manter, né, nesse equilíbrio constante? Trabalho interno de cada um de nós, é esforço, é exercício, lei do trabalho, nosso trabalho interno. A gente está sempre, né, trabalhando, buscando essas questões que estão em nós, para que a gente possa cada vez mais superarmos a nós mesmos. Então, ser paciente é esse trabalho que devemos fazer no nosso dia a dia, trabalhando a ansiedade, e se a gente hoje faz assim, eu me propus a ser, né, a trabalhar essa paciência, mas hoje, poxa vida, eu acabei me descontrolando. Então, o que eu preciso mais? Preciso trabalhar mais assim esse meu equilíbrio. E o que faz? Exercício é bom, tá? São tantas práticas que temos também, porque é importante trabalharmos o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico ele fala. E aí eu vou buscar, através, né, como nós já mesmo falamos, de meditações, de harmonizações, de exercícios, tem yoga, o que for necessário para trazer para mim o caminhar,
na natureza, tem tantos parques, tantos lugares. Então, eu buscar um momento para mim. No dia a dia eu trabalho, tá, mas eu tenho um momento para mim, um final de semana que eu possa colocar ali na minha agenda, que eu busque esse contato maior com a natureza, que ela me traz também esse equilíbrio, essa tranquilidade, esse bem-estar. Então, são tantas situações, só estamos citando aqui algumas, que vão nos trazer, porque tudo isso nos ajuda e nos trazem a esse trabalho de paciência, de equilíbrio interior, de buscarmos essa calma que tanto precisamos para estarmos no mundo sem sermos do mundo. É isso, é buscarmos todas essas oportunidades que nos são colocadas e que nós temos, né, como leques para associarmos e trazermos para a nossa vida diária. E lá no finalzinho, né, do item 7, que o Evangelho fala da paciência, ele fala assim, é um espírito amigo, ele diz para nós, sede pacientes, então ele está falando assim, né? Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. Então, ele diz que se a caridade é o amor em ação, ele está falando que ter paciência é uma caridade. Lógico, se eu tenho que ter paciência com o outro que eu tenho, né, da minha convivência diária, daqueles em que Deus colocou, né, através da reencarnação dentro do lar, para que pudéssemos aprender a conviver, a amar, a perdoar, e nisso está aí a paciência, que é a caridade que eu tenho que ter para com o outro que é tão nervoso. Aí eu tenho que exercitar a paciência para com ele, para com o outro que está sempre muito revoltado, busca reclamar sempre da vida. Então, como fazer, né, com esse outro, né? E aí eu vou buscar essa caridade de ser, olha, benevolente. Então, benevolente é eu ter querer, né, essa bondade para com o outro, e a gente sabe que a benevolência está em ser amável, ser terna, dócil. Então, como é que eu vou estar nesse trato com aquele da minha família? Entender. A paciência é ter esse olhar que vai mais distante. Cada um de nós tem uma história dentro que traz consigo na sua bagagem, mesmo reunidos entre quatro paredes dentro dessa família, desse núcleo familiar, todos nós trazemos uma história, uma trajetória enquanto espírito imortal. Por isso que esse nosso olhar tem que ser de caridade, ou seja, de perdão, de indulgência para com a falta alheia, e de benevolência, ou seja, de entender o momento de cada um e de ajudar da melhor maneira possível. Sede pacientes, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, para que possamos cada vez mais buscarmos essa compreensão através da tolerância e da paciência e colaborarmos uns com os outros, porque é através desse entendimento maior, dessa afabilidade, dessa doçura e da paciência, é que nós vamos crescendo e nos melhorando enquanto pessoas e também ajudando aqueles que estão à nossa volta, que eles vão se modificando também, porque num ambiente harmonioso, a tendência é todos, com o tempo, serem harmoniosos também. Daqueles que falavam só gritando, de terem um controle na voz. Tudo é com o tempo, tudo é exercício. E a gente sempre ouve essa questão de, quando a gente faz uma gentileza, né?
que gentileza gera gentileza, que possamos ser gentis para com todos, a qualquer hora, mesmo aquele, tá, que você está descendo o vizinho, aquele vizinho que está sempre de cara fechada, mal-humorado, e você dá bom dia, mas ele não dá, não tem problema, mas eu dou bom dia, tá? E aí vai, né, tá? O tempo passa, né? Porque Chico Xavier falou, olha, o que é do outro é do outro, o que é nosso é nosso. Eu faço a minha parte, um ato de gentileza pode mudar completamente o dia de alguém. E possamos ter absoluta certeza disso, porque são vários exemplos que, quando você é gentil para com outro, tá? A gratidão que aquele outro tem para com você, você nem imagina, a gente não se dá conta. Era um dia chuvoso, estava andando na rua e tinha assim, uma mulher, né, com uma criança no colo, mas ela não tinha guarda-chuva, né? E ela estava andando, a chuva estava apertando e apertou, e ela tentando, né, cobrir a cabeça da criança, ela nem tinha nada em mão, quando um rapaz passou, ele estava de guarda-chuva, ele simplesmente deu o guarda-chuva para ela. Um ato, né? Simples, não é? Sabe? Mas que ele tem uma profundidade, o que ele vai gerar de energia, porque tudo é a gratidão, a gente nem mensura isso. Por isso que não achemos irrelevantes atitudes pequenas, porque nenhuma atitude é pequena quando estamos para fazer o bem. E sem ver a quem, nem esperando que ninguém esteja vendo, isso não importa, né? A questão é, esse ato de gentileza, ele muda a vida de uma pessoa, porque você quebra a pessoa. E aí, aquele vizinho que, depois de tantos meses, nunca cumprimentar, você entra dentro do elevador e ele é o primeiro a te dizer bom dia. O tempo não importa, né? Passaram-se meses, você já nem esperava mais, mas é o primeiro. Porque os nossos atos, está lá no Livro dos Espíritos, nós influenciamos e somos influenciados. Os nossos atos, e ainda mais atitudes que geram bem, que é uma energia que nos envolve, envolve o outro, ele muda completamente o dia e até a vida de alguém. Então, que possamos continuarmos aí nessas nossas reflexões que o Evangelho nos trazem e que cada vez mais nos fortalece, que é um convite para que lembremos que nós somos, sim, essas pessoas ternas, dóceis, amáveis, que nós somos essas pessoas que podemos ter mais, sim, paciência, tolerância, que tudo depende de nós, que isso tudo está em nós e que só depende de nós movimentarmos essas energias do bem, movimentarmos essas virtudes para que cada vez mais elas sejam mais resplandecentes em nós, para que possamos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E que isso seja sempre um ato assim, né? Tá? Espontâneo, mas verdadeiro. Que as nossas atitudes estejam sempre intimamente ligadas com os nossos sentimentos e pensamentos. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Boa noite.